Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nas últimas aulas, nós vínhamos falando sobre análise filogenética e como avaliar os caracteres. Falamos um pouco de homologias, de homoplasias, de caracteres apomórficos, plesiomórficos, como identificar sinapomorfias e assim por diante, ok? Deixei na semana passada algumas atividades de montagem de cladograma. Espero que vocês tenham feito com êxito essas atividades. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre análise filogenética envolvendo coronavírus, uma vez que estamos aí tendo essa pandemia e vamos discutir um pouco sobre a origem e como se faz uma avaliação filogenética a partir dos dados que se tem dos pacientes infectados, ok? Para isso, vamos inicialmente ver um vídeo que mostra para a gente como essa infecção acontece, né? Então, nesse vídeo, nós vamos poder avaliar essa infecção que iniciou em Wuhan, na China, né? Então, essa infecção começou em Wuhan, na China. Número de casos crescentes já no início dessa transmissão, vários países tendo casos sendo descritos, as viagens aéreas facilitando a transmissibilidade desse vírus. A transmissibilidade ela acontece principalmente por gotículas inaladas, onde esse vírus está presente. Então, nós vamos ter aí esse vírus entrando pelas vias aéreas, através de inspiração ou de objetos contaminados. Essa pandemia, ela não é a única, houveram outras pandemias no mundo ao longo do tempo. Um dos eventos de pandemia muito importantes foi a gripe espanhola, causada por influenza vírus, que acometeu o mundo todo de 1918 a 1920. E em se tratando de coronavírus, essa não é a primeira. Em 2001 a 2013, teve uma epidemia regional de SARS na China e uma epidemia regional de MERS em 2012 no Oriente Médio. Então, existiram 2 eventos endêmicos envolvendo coronavírus. E atualmente nós estamos aí com uma pandemia envolvendo o novo coronavírus. Os casos iniciais eram poucos, porém, o índice de mortalidade sempre aconteceu desde o início. Período de incubação de 8 dias, 7 dias para aparecer sintomas, 9 dias de hospitalização e de 8 a 10 dias o paciente pode necessitar de uma UTI. O número de casos na China, ele foi aumentando numa progressão geométrica muito rápida. Essa forma de transmissibilidade via aérea facilita esse aumento no número de casos, e hoje nós sabemos que em vários países a dinâmica de aumento de casos é a mesma, ok? Os pacientes, eles são pacientes infectivos, ou seja, eles podem causar a infecção mesmo no período de incubação que eles não têm sintomas. Mecanismo de ação não é tão definido, mas baseado no que se conhece de coronavírus, esse vírus, ao chegar às vias respiratórias, ele, através dessas espículas, que são essas proteínas de adesão na superfície, né, essa glicoproteína na superfície, esse vírus ele reconhece receptores presentes na superfície dos pneumócitos e se liga. Esse vírus é um vírus envelopado, portanto o envelope dele possui várias proteínas, uma delas então essa glicoproteína S, também tem aqui a hemaglutinina, tem a proteína M, correto? A proteína E, e aqui nós temos, né, o material genético desse vírus, que é uma fita de RNA positivo. Esse vírus encontra aqui um receptor na membrana dos pneumócitos. Esse receptor é o receptor da enzima conversora de angiotensina, que é uma enzima relacionada ao sistema renina-angiotensina-aldosterona, que controla a pressão arterial.
esse receptor está presente na membrana do pneumócito, no pulmão, portanto no alvéolo, mas está presente em outras células também do nosso organismo. Ao fazer a adesão nesse receptor, esse vírus, então, ele é endocitado. Após ser endocitado, ele sofre a liberação do material genético e esses RNAs eles vão sendo traduzidos em nível de ribossomo, formando as proteínas virais. Essas proteínas virais vão dar origem a vírions, ok? E esses novos vírions vão deixar a célula na forma de vírus. Então, esses vírions, eles vão saindo dessa célula. Com o tempo, vai ocorrendo lesões no retículo endoplasmático, essa célula se rompe e novos vírions são eliminados também. Como eu falei, o mecanismo de ação não é tão conhecido assim. Sabe-se que essa glicoproteína do envelope ela foi extremamente importante para a adesão do vírus nas nossas células. E sabe-se que ele não fazia essa adesão anteriormente. Como é uma doença de cunho respiratório, as formas de se prevenir são aquelas que nós sabemos e que estamos ouvindo falar bastante nos últimos dias. Então, o uso de máscara, de luvas, tossir e impedir que as gotículas vão para o ar, né? Ao assoar o nariz também impedir, fazer asepsia de objetos, evitar o contato físico, né? São algumas formas de você evitar a infecção. Bom, ao se falar desse vírus, temos que avaliar a origem desse vírus. Então, como é que foi que esse vírus se originou? Ok? Aqui nessa imagem, nós temos os coronavírus que são encontrados no mundo. Então, os coronavírus, eles fazem parte de 4 famílias: os delta coronavírus, os gama coronavírus, os beta coronavírus e os alfa coronavírus. Com potencialidade de infecção em humanos estão os alfa e os beta coronavírus, correto? Esses coronavírus, sabe-se que alguns hospedeiros bastante comuns são morcegos e aves. Tanto morcegos quanto aves pode transmitir para outras espécies. Então, uma espécie de morcego pode pode infectar outras espécies de morcego, assim como aves. Isso é o que a gente chama de transmissão intraespécies. Mas sabe-se que tanto morcego quanto aves pode transmitir para outras espécies, e essa transmissão é a transmissão interespécie, ok? Os roedores, eles também são hospedeiros de coronavírus e não se sabe ao certo se a transmissão para roedor é via morcegos. O fato é que roedores também pode fazer a transmissão interespécies, ok? Uma vez que esses vírus eles chegam em diferentes espécies, não necessariamente eles vão causar infecção nessa espécie. Eles podem ser hospedeiros do vírus, mas sem desenvolver sintomas. O que acontece é que, com os conceitos de ecologia, nós sabemos que uma comunidade, nós temos diferentes espécies nessa mesma comunidade. E esse vírus, ele pode ficar passando de espécie para espécie e muitas vezes ele pode não causar nenhuma infecção. Até ele sofrer o que a gente chama de transmutação de espécie, quando ele conseguia se reproduzir numa espécie, mas não na outra, e agora ele passa a também se reproduzir nessa outra espécie que anteriormente ele não conseguia. Então acredita-se que o novo coronavírus, ele veio de um morcego. Esse coronavírus que estava em morcego, ele hora ou outra tinha em contato com humano, hora ou outra tinha em contato com humano, até ele sofrer transmutação. O que significa isso? Ocorreu mutação no seu genoma, com produção de uma proteína que favoreceu a infecção em humanos. Sabe-se hoje que essa transmutação deve ter ocorrido nas proteínas
de adesão do vírus, portanto, na glicoproteína S do envelope nuclear, que facilitou o reconhecimento do receptor de ECA presente nas nossas células. Então, essa é uma forma de entender como é que esse vírus surgiu a partir da evolução viral do genoma viral. Em termos de forma de infecção, o ciclo desse vírus, nós temos aqui esse ciclo do vírus, ele então reconhece os receptores presentes na superfície dos pneumócitos, lá no pulmão. Portanto, ele se adere a esse receptor, lembrando que esse receptor é o receptor da enzima conversora de angiotensina, e a sua glicoproteína S reconhece esse receptor. Ele é endocitado, sofre então desacoplamento e liberação do seu genoma, que é o RNA viral. Esse RNA viral é um RNA positivo, e vocês se lembram que, sendo um RNA positivo, ele está pronto para ser traduzido. Ele é traduzido e, ao ser traduzido, forma-se aqui replicases, ou seja, enzimas que vão replicar esse RNA. Então, essas enzimas replicases vão replicar o RNA. Como ele é um RNA positivo 5'3", ao replicar, forma um RNA negativo 3'5". Esse RNA negativo 3'5", ele não pode ser traduzido. Portanto, essas replicases novamente replicam esse RNA em positivo. Então, aqui nós temos o RNA 5'3 positivo pronto para ser traduzido e formar proteínas do vírus. Mas se não bastasse ele sofrer replicação e formação do RNA positivo para ser traduzido, ele também sofre um processamento. Esse processamento do RNA faz com que ele seja clivado em pequenos RNAs. Então, aqui nós temos um RNA positivo que tem um tamanho, esse já é menor, esse é menor, menor, menor. Cada RNA que foi processado e que foi originado aqui, ele vai ser responsável pela formação de um tipo de proteína. Portanto, esses pequenos RNAs associados ao RNA na sua forma íntegra serão traduzidos e diferentes proteínas serão produzidas no retículo endoplasmático. Vocês se lembram que proteínas produzidas no retículo endoplasmático, elas ainda precisam ser enviadas para o Golgi para sofrer o processamento final e atingir a sua forma quaternária. Portanto, ao chegar no Golgi, elas chegam à sua estrutura quaternária, formam então os novos vírions aqui no Golgi. Vesículas golgianas se destacam carregando esses vírions. Essas vesículas se fundem com a membrana, colocando para fora, portanto, por exocitose, esses vírus. Esses vírus podem infectar novas células. Ao se avaliar o genoma desses vírus, e comparar o genoma do COVID, que é o novo COVID, que também é chamado de SARS-CoV-2, porque o primeiro SARS-CoV é aquele da epidemia de 2002 na China. Esse SARS-CoV de 2002, o genoma dele foi comparado ao SARS-CoV-2, que é o COVID-19 atual. Mas também, ao se comparar com o MERS-CoV, que é o outro coronavírus, que também causou uma epidemia regional no Oriente Médio em 2012, correto? Ao avaliar o genoma do MERS-CoV, do Oriente Médio, da epidemia do Oriente Médio, com o SARS-CoV, da epidemia na China em 2002, com o atual coronavírus, que é o COVID-19, nota-se que há uma semelhança muito grande no genoma. Porém, algumas regiões têm alterações, como aqui, na região do envelope, da proteína do envelope e de proteína do envelope, tem alterações. Nas proteínas do núcleo capsídeo também tem alterações, ok? Então, nesse artigo, se verificou
algumas mutações, algumas mudanças nessa região das proteínas do envelope e nas proteínas do nucleocapsídeo, certo? Além dessas além dessas discussões envolvendo o próprio genoma, a mutação no genoma, nesse outro artigo, eles discutem a sequência de aminoácido das proteínas do envelope. Então, aqui está o genoma do coronavírus, e essa é a região onde existe o gene para a proteína do envelope. Essa proteína é a proteína spike, que é aquela proteína de ligação, de adesão do vírus ao receptor de ECA. Ao se avaliar esse gene nos diferentes coronavírus, então vamos lá, o coronavírus que provocou SARS em humano em 2002, o coronavírus encontrados em morcegos lá naquela época, o coronavírus atual encontrado em pangolim lá em Wuhan, o coronavírus encontrado em morcegos lá em Wuhan e o coronavírus encontrados em humanos. Notem que aqui está a sequência de aminoácidos, uma região com a sequência de aminoácidos a partir desse gene, né, que é responsável pela proteína do envelope. Então, esse gene ele tem informação para produzir as proteínas do envelope. Ao se avaliar a cadeia, a sequência de aminoácidos da proteína originada, nós observamos que a sequência da proteína desse envelope encontrado em morcegos, ela é 97,4% semelhante ao encontrado em humanos. Exceto que, em humanos, foi adicionado alguns aminoácidos, uma sequência de 4 aminoácidos. Portanto, a diferença está nessa região da proteína encontrada no COVID humano em relação ao COVID de morcego. Isso significa que aqui no genoma do vírus ocorreu uma mutação, foi adicionada uma sequência, portanto, uma mutação de inserção. Essa mutação de inserção inseriu uma sequência de nucleotídeos que aumentou o número de aminoácidos na proteína. Apareceu aqui aminoácidos que não existiam nessa proteína. E a presença desses aminoácidos gerou um sítio de clivagem. E proteases reconhecem esse sítio de clivagem, facilitando a infecção viral. Ok? E aí, essa é uma das diferenças fundamentais dessa proteína do envelope encontrada no SARS humano, no COVID humano, para o COVID dos morcegos daquela região. O COVID encontrado no pangolim, ele é 92,3% semelhante em humanos, porque ele já tem aqui algumas regiões diferentes, que sofreu mutação também. E se comparar com o COVID do SARS de morcego de 2002 e com o SARS, com o COVID que causou a SARS em humano em 2002, a distância genética é maior. Ok? Bom, diante disso, como é que a gente interpreta essa forma de infecção do vírus e as mutações que acontecem? Aqui nós temos uma árvore de infecção. Essa árvore de infecção não é uma árvore filogenética. Aqui, em azul, estão os indivíduos infectados pelo vírus, as pessoas que foram infectadas pelo vírus e que amostras foram usadas para avaliar a presença do vírus e foi feito o sequenciamento do genoma desse vírus. O que se observa é que essa amostra aqui
desse paciente, ela apresenta uma mutação. Então, houve uma mutação nesse genoma, e quando pegou esse indivíduo e sequenciou o genoma do vírus que estava nesse indivíduo, encontrou-se essa mutação. Ao se avaliar esse outro indivíduo, o vírus encontrado aqui, a mutação já era outra. Quando avaliou-se esse outro indivíduo aqui, a mutação já era outra. Portanto, ao se avaliar o vírus encontrado em diferentes indivíduos, você observa que ele, a cada ciclo de replicação, ele pode sofrer mutações, né? Então, se a gente tivesse a avaliação desse indivíduo aqui, a mutação encontrada aqui nesse era a mesma, mas poderia ser outra, né? Então, isso é uma árvore de transmissão para você observar que as mutações vão acontecendo e quando você pega o vírus em um indivíduo infectado, a mutação pode ser diferente. No caso de uma árvore filogenética, como é que a gente avalia os indivíduos? Então, aqui eu tenho os pacientes A, B, C, D e E, que foi feito, então, o sequenciamento do genoma dos vírus encontrados nesses pacientes. Como nós podemos fazer a interpretação? Então, aqui nós temos a origem evolutiva desse vírus. Então, aqui o vírus, ele sofre uma mutação. Ao sofrer uma mutação, nós temos, então, portanto, o evento cladogênico, uma cepa viral, a cepa viral. Essa cepa viral vem aqui, sofre nova mutação. Assim como essa cepa veio aqui, sofreu uma nova mutação. Ao sofrer essa nova mutação, outro evento cladogênico, cepa para cá, cepa para cá. Vindo para cá, ela sofreu uma nova mutação e esse indivíduo aqui, que foi coletado o material dele, esse vírus, ele tem 1, 2, 3 mutações. Correto? Bom, continuando aqui, essa mutação já tinha ocorrido uma, essa é a segunda, formou-se essa cepa, ocorreu uma nova mutação que formou uma cepa viral encontrada tanto no indivíduo A quanto no indivíduo B. Quando nós temos essa sinalização com essa linha e 2 indivíduos, significa que os 2 indivíduos têm o vírus tem o mesmo genótipo, as mesmas mutações foram encontradas nos 2 vírus. Então, eles não sofreram mutações diferentes nesses 2 indivíduos, ou até para chegar aqui. Então, esses 2 indivíduos apresentam 1, 2, 3 mutações. Apesar deles terem 2 mutações, 3 mutações, ele é diferente desse indivíduo aqui. Porque aqui é uma mutação diferente das mutações que tem lá, e essa é uma mutação diferente da mutação que tem nesse indivíduo. Correto ou não? O que se sabe é que essas cepas encontradas nesses 3 indivíduos, elas têm essa mutação igual e essa mutação igual. Por outro lado, aqui nós tivemos novamente uma mutação, gerando o evento cladogênico. Essa mutação, ela ocorreu novamente aqui, esse genoma sofreu nova mutação, e esse indivíduo aqui apresenta, então, esse vírus, que tem 1, 2, 3 mutações. Aqui está faltando outro ramo, mas nós sabemos que aqui essa cepa deu origem ao vírus que infectou o indivíduo D. Esse indivíduo D, portanto, ele tem aqui, o vírus encontrado tem 2 mutações, 1, 2, correto? Bom, num outro trabalho foi feita então uma análise filogenética para avaliar a origem desse vírus e qual é a relação evolutiva dessa cepa viral com outras cepas virais. Aqui nós temos, então, um cladograma, uma árvore filogenética, e nós temos aqui algumas informações bem importantes. Nesse artigo se chama a atenção de 3 clados, o clado 1, clado 2 e o clado 3. Então, o clado 3 ele começaria aqui com esse ancestral, com essa cepa ancestral, e estaria relacionado a todos esses indivíduos aqui, ou seja, todas essas cepas virais. Essas cepas virais desse clado 3
seriam aqueles vírus, os coronavírus de morcego, e aqui o coronavírus humano que provocou a SARS em 2002 lá na China, né? Então, mostrando que esses vírus, esse coronavírus que causou a SARS em 2002, a relação evolutiva dessas cepas virais é com esses vírus de morcego encontrados nessa análise filogenética, correto ou não? Esse clado, como a maioria dos clados que a gente observa aqui, ele é suportado por um bootstrap de 100%, correto? Bom, aí nós vamos ter o clado 2. O clado 2 aqui também tem um bootstrap de 100%. E o que nós vamos ter aqui? Aqui entra o novo coronavírus. Esse novo coronavírus, ele está aqui, são esses vírus que foram sequenciados. Então, aqui é uma amostragem de coronavírus, com o genoma dele todo, com um grau de similaridade muito grande, suportado por um bootstrap de 76%. E esse aqui, então, compreende o coronavírus atual, correto? Esse coronavírus atual, nós podemos observar que ele forma um grupamento monofilético com esses vírus, esse coronavírus aqui de morcego, né? Então, esse morcego aqui, esse coronavírus que acaba tendo como hospedeiro o morcego, eles formam um grupo monofilético, porque olha aqui, nós temos ancestralidade comum para esse grupo todo. Então, forma-se um grupo monofilético, mostrando então que esse coronavírus ele teve uma origem nesse vírus de morcego, né? Com bootstrap aqui de 100%, portanto, extremamente confiável. O clado 1, ele está aqui, bootstrap dele de 100% também, e aqui nesse clado 1, nós vamos ter o coronavírus encontrado em morcego, lá na Bulgária, então não é mais na China, é na Bulgária, e o coronavírus relacionado a SARS, lá do Quênia. Então aqui nós temos, ou seja, o que isso demonstra? Que os coronavírus, eles não são restritos a morcegos da China. Esse coronavírus ele pode ser encontrado em outras regiões. Então aqui está mostrando que esses coronavírus do Quênia e da Bulgária têm uma semelhança muito grande, correto ou não? Aqui nós temos, além do coronavírus da pandemia atual, além do coronavírus causador da epidemia de 2002, nós também temos aqui um representante do coronavírus que causou infecção em humano lá na Arábia Saudita, portanto, aquela epidemia chamada de MERS coronavírus, correto ou não? Então, aqui nós temos essa história evolutiva. O que chama atenção, portanto, é uma origem única, né, formando um clado único entre o SARS e esse coronavírus de morcego. Portanto, aqui nós temos uma origem monofilética desse grupo também, suportada por esse bootstrap de 100%. Aqui uma origem monofilética do coronavírus Covid 2019 com os morcegos, suportado por um bootstrap de 100%, correto? Mas o que chama atenção é que o agrupamento formado de SARS, coronavírus, Covid-19 e MERS, que são os que infectam humanos, SARS-CoV, 2019, novo Covid, e o MERS-CoV, a origem deles não é monofilética. E aí fica a pergunta para vocês me responderem depois de avaliar melhor esse cladograma. Qual é o agrupamento, como eu classificaria esse agrupamento formado por SARS-CoV, o novo Covid e o MERS-CoV, ok?
Vocês vão avaliar isso e vão me responder depois lá no chat, certo? Se a gente quiser aumentar aqui, olha, para vocês verem melhor, então aqui nós temos esse clado, formado então, esse clado 3, o bootstrap de 100%. Aqui, esse agrupamento é um agrupamento monofilético, mostrando a origem desse SARS-CoV a partir desses vírus de morcego, ok? Depois o clado 2, formado pelo novo Covid e os morcegos também, e os coronavírus de morcego. Um grupamento monofilético aqui, 100% de bootstrap. E aqui o outro agrupamento com os coronavírus encontrados na Bulgária e no Quênia, né? Também um clado com 100% de bootstrap, ok? Aqui está o MERS, coronavírus, que é o que causou a epidemia no Oriente Médio. Então, a pergunta que fica para vocês me responderem lá no chat. MERS-CoV, o novo Covid e SARS-CoV, que tipo de agrupamento eles me formam? Monofilético, polifilético ou parafilético? Certinho? Então, vamos lá. Vocês vão me responder posteriormente, ok? Para finalizar, nós vamos aí avaliar. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui, porque às vezes eu tenho uma dificuldade em voltar onde eu estava. Ótimo. Para terminarmos a nossa análise, nesse outro artigo, ele discute os 2 primeiros pacientes infectados por coronavírus no Brasil e ele faz uma análise filogenética da origem desse vírus, de onde ele veio. Então, aqui, nesse cladograma, nós temos os indivíduos que foram infectados na China e o vírus foi avaliado, estão marcados em marrom. Em azul claro, são viajantes que retornaram da Itália, que chegaram no Brasil. Aqui são indivíduos italianos infectados e o vírus foi, então, avaliado, né? Foi feito o sequenciamento do genoma desse vírus. E em verde seriam sequências de vírus de outras regiões do mundo. Ok ou não? Certo. Vamos lá. Então, ao avaliar esse cladograma, nós observamos que aqui está um indivíduo que entrou no Brasil. Esse indivíduo, SPBR1, foi o primeiro paciente brasileiro a ser diagnosticado e o genoma do vírus foi, então, sequenciado. Correto? Aqui está o SPBR1. E aí, o outro indivíduo está aqui, SPBR2, o segundo paciente brasileiro infectado pelo vírus. Correto ou não? Portanto, esse vírus que infectou o primeiro paciente, que chegou de viagem da Itália, e esse outro vírus que infectou o segundo paciente que chegou da Itália, percebam que eles não têm a mesma origem. Aqui nós temos um cluster ou um agrupamento, e aqui nós temos um outro cluster ou agrupamento. Ao avaliar esses clusters, vamos primeiro avaliar o cluster número 1. O cluster número 1, nós vemos pela análise filogenética que aqui está o ancestral, ou a cepa ancestral. Essa cepa ancestral é de alguma região, que não Itália e Brasil, que nesse caso é da Alemanha, da região da Bavária, Munique especificamente, né? Esse vírus, ele sofre mutação, ele sofre uma mutação, sofre uma cladogênese, esse vírus vem para cá. Essa mutação permanece aqui. E aqui está esses indivíduos, tanto da Alemanha quanto do México, infectado pelo mesmo tipo de vírus, mesma cepa viral que sofreu mutação a partir dessa da Alemanha.
Como houve o evento cladogênico, aqui nós temos novamente a formação de uma cepa, essa cepa carregando a mesma mutação. Esse indivíduo aqui foi encontrado na Finlândia. Então percebe que o vírus estava na Alemanha, ele sofreu uma mutação, essa mutação foi encontrada em vírus em diferentes países. Lá na Alemanha mesmo, vírus com essa mesma mutação foi encontrado. No México, a mesma mutação. E lá em Helsinki, na Finlândia, a mesma mutação. Portanto, a gente consegue, por esse tipo de avaliação, traçar um estudo filogeográfico da distribuição dessas cepas virais. Continuando aqui, então essa cepa original da Alemanha, ela sofreu essa mutação e deu origem a essas cepas encontradas nesses diferentes países. Mas esse vírus, ele sofreu uma nova mutação na região da Lombardia, na Itália, e essa cepa da região da Lombardia sofreu uma nova mutação e infectou esse primeiro paciente que veio para o Brasil. Então, esse paciente que veio para o Brasil, ele carrega, o genoma desse vírus carrega essa sequência de mutações. Certo? Isso mostrando a origem dessas mutações ao longo desse eixo geográfico de distribuição das cepas virais. O paciente número 2, que está aqui, o SPBR2, a mutação que ele apresenta, né, ou seja, o genótipo desse vírus, dessa cepa viral, forma um clado irmão com essa cepa viral, que é uma cepa viral encontrada na Inglaterra. Então, aqui nós teríamos, né, um ancestral que sofreu mutações. Essas mutações, elas ocorreram aqui nessa cepa ancestral. Houve uma cladogênese. Essa mutação, ela permaneceu nesse indivíduo da Inglaterra e aqui ela sofreu uma nova mutação, mudando para essa cepa, mostrando que esse indivíduo, apesar dele ter vindo da Itália para o Brasil, a cepa que ele se contaminou, ela é semelhante a uma cepa da Inglaterra. Correto? Porque provavelmente a cepa ancestral, ela estava na Itália, ela sofreu mutação, infectou indivíduos que foram para a Inglaterra, que viajaram para a Inglaterra, e essa mutação estava presente nessa cepa que chegou na Inglaterra, mas na Itália, essa cepa infectou o brasileiro que veio para cá. Correto? Então a gente consegue traçar um estudo filogeográfico da distribuição e de como esse vírus vai sofrendo essas mutações ao longo de um eixo geográfico. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente conversa no chat e eu tiro todas as dúvidas de vocês. Ok? Um abraço e até mais. Eu já estava me esquecendo de passar para vocês a bibliografia que eu usei para essa aula. Aqui estão os sites, os artigos que eu usei para fazer essa aula para vocês. Eu espero que vocês acessem e complementem todas essas informações, tá bom? Bons estudos e até mais.